da gente entrar no mundo da Data Science, que resumindo de uma forma bem resumida, dá para a gente dizer que é o estudo dos dados para nós podermos tirar insights relevantes para os negócios. E olha, essa é uma área multidisciplinar. A gente está falando de conhecimentos que vão da matemática, à estatística, à inteligência artificial, passando por um montão de coisas. É por isso que nesse papo aqui você vai conhecer quem é o cientista de dados, esse profissional que tem cada vez mais importância no mercado de trabalho. Eu sou o André Davi e quem está comigo para me ajudar nesse super papo são nossos convidados de hoje, a Rita Rodrigues e o Luciano Krob. É um prazer enorme ter vocês aqui, a gente já estava papeando nos bastidores, mas vamos no ao vivo agora. Rita, se apresenta para a galera e conta quem é você. Eu sou a Rita Rodrigues, eu sou engenheira de dados, eu sou engenheira de software, tenho bastante experiência em gestão de projetos, em desenvolvimento de software na área corporativa. Hoje eu sou coordenadora do curso de Data Science na FIAP, tanto nas modalidades presencial quanto EAD. Também sou professora dentro do curso de Data Science e é um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente falar de mercado, falar do curso. Não, sem contar que você inventou uma máquina do tempo, porque você consegue dilatar e fazer muitas coisas. A Rita é uma máquina de vencer. Luciano também não fica atrás. Conta pra galera quem é você, cara. Bom, eu sou o Luciano, eu tenho 50 anos, 30 anos na área de TI e há pelo menos 10 anos trabalhando na área de BI. Minha formação é análise de sistemas, eu tenho mestrado também em engenharia de software e pelo menos 10 anos trabalhando com BI, prestando serviços para diversas empresas dos mais diferentes ramos que pedem sempre a nossa criatividade para trabalhar com os dados. Nada como resolver problema e ainda por cima tem que ser criativo na hora de fazer isso. Exatamente. Com certeza. Bom, acho que todas as áreas da tecnologia são bastante criativas, exigem que a gente se contorça algumas vezes para resolver problemas, mas a área de dados está super em evidência. Como que eu queria começar esse papo com vocês? Para nós aqui da Bolha Tech, talvez possa ficar um pouco mais claro o que a área de dados faz ou por que os dados são relevantes. Mas para o público em geral, talvez quem está acompanhando a gente agora, isso é meio nebuloso. Então eu queria saber assim, quando a gente fala que os dados são importantes, que as empresas valorizam os dados, a gente está falando só do segmento de tecnologia, só Big Techs, só empresas que mexem com tecnologia especificamente, ou isso se expande também para outras áreas, para outras empresas, para outras atuações? Como que você vê isso, Rita? Se expande totalmente, né? Não é um nicho só das bigs, né? Então, assim, toda e qualquer empresa de qualquer setor hoje trabalha com dados de alguma maneira, né? E o principal hoje é que qual é a necessidade? A gente precisa transformar esses dados que muitas vezes são brutos, que muitas vezes estão até lá desorganizados, em algo organizado, em algo que tenha sentido, né? Para tomada de decisão. Aí vem a ideia do conceito, né, data driven, né, que é o conceito de tomada de decisão estratégica, né, baseada em dados, na análise e interpretação dos dados. Então é aí que entra os dados para toda essa grande área de empresas. Então, tem dados, o que eu faço com eles? Preciso transformar em informação para que eu tenha o quê? Uma tomada de decisão estratégica adequada para eu conduzir a minha própria empresa, o meu próprio negócio. Para não sair dando chutes por aí, né? Exato. É mais ou menos nessa linha que você vê também, Luciano? É exatamente por aí, né? Eu tive a oportunidade e estou tendo a oportunidade de interagir com alguns clientes de diferentes perfis, né? E aí compartilhando uma situação específica que eu fui convidado a participar de um projeto, só como exemplo, assim, imagine que você tem uma ONG que vai ajudar a Caixa Econômica Federal, de repente, a tomar uma decisão sobre quais são as principais pessoas ou o nicho de mercado ali que pode atuar para conceder, por exemplo, para Minha Casa Minha Vida, legal. de repente, um conjunto de liberação de verba. Porque o governo gera um conjunto de dados que nessa análise pode ser um conjunto de dados secundário, né? Mas existe todo um estudo necessário, por exemplo, para trabalhar de forma primária, para cruzar com esses dados secundários, para daí então a Caixa Econômica Federal consolidar, por exemplo, e aí a partir desse momento consolidado, tomar uma decisão sobre a quem eu vou ajudar ou não. Nossa. Então, este é um exemplo. Isso na área de ONG, terceiro setor, né? Existe muita aplicação do conceito de dados, por exemplo, para as startups, né, que estão aí
pegando um conjunto de dados que já existe, que já está distribuído à disposição das pessoas, junto com outras informações que acabam sendo geradas. E aí está um nicho de mercado também que as startups estão conseguindo ter, que é olhar, eu gosto de chamar de área limbo, né? Talvez a professora Rita tenha outro nome, mas são as áreas que agora a gente começa a perceber que elas começam a miscigenar, a fazer o mix, né? Então, por exemplo, eu estou chegando aqui com um conceito de dados. Recentemente no Brasil entrou o conceito de LGPD. Como é que eu aplico isso dentro, por exemplo, de machine learning? O que é lícito e o que não é lícito? O que eu Entendi. posso usar de dados, o que eu não posso utilizar de dados? Então, para dar um único exemplo de que a partir do momento que a tecnologia evolui e as empresas começam a utilizar isso para os mais diferentes fins, né, tem todo um conjunto de situações que você precisa prever e situações que não estão reguladas por aí, né? E que provavelmente vai precisar de profissionais que assinem alguma coisa e que se responsabilizem por isso, né? Então, existe todo um novo campo a partir dessa área que vai se criando, né? Vai se formatando, vai se reconfigurando e a gente ainda não sabe onde vai parar. Mas me chamou a atenção que o Luciano trouxe uma palavra que você falou de LGPD, né? A Rita tinha trazido já na fala dela um dos desafios, que é eu conseguir obter esses muitos dados, organizar eles de uma forma que eu consiga depois gerar informação, gerar conhecimento e assim por diante. E agora você falou de legislação. É um dos grandes desafios aí para quem trabalha com dados, ou quais são os desafios? Quando a gente fala nessa obtenção, puxa, eu quero atingir ali meu cliente, eu quero chegar melhor com o meu produto, eu quero vender mais. Onde estão as dores de cabeça? São várias. São várias? Poxa vida! São várias dores de cabeça. Eu vou dar um exemplo para você, então, ainda nesse mesmo exemplo que a gente estava citando sobre Caixa Econômica ou ainda qualquer outro órgão, né, que precise, por exemplo, fomentar alguma coisa. Então, supondo que um dado secundário fosse o fato da pessoa ter a Bolsa Família. O dado é público, ele é aberto, ele está lá. O nome da pessoa está lá, o nome da família está lá. Aí a pergunta, eu posso usar e expor para outros fins? Porque o nome dessa pessoa está lá, né? Para um determinado fim e ela autoriza, na medida em que ela tem uma concessão de um valor, o nome dela aparece lá. Se alguém quiser ver para quem que eu dei o dinheiro, o governo federal responde, eu dei para fulano, Beltrano e Cicrano. Mas isso é para um determinado fim. E se o governo quer usar para outro fim, de um programa que é secundário dele, dentro de uma organização que depende dele, da decisão dele, dos dados dele. Como que ele cede essa informação? Entendi. Eu vou usar só um quantitativo ou eu vou ser específico? Por isso que quando a gente vai lá na farmácia e aceita colocar o CPF e tal, a gente assina aquele papel que tá dizendo que a gente tá inclusive cedendo os dados para parceiros, né? Não só para Sim. aquela empresa. Para fazer até análises, né? A partir de quantas pessoas estão utilizando aquele medicamento, qual a finalidade, né? Enfim. Análises que fazem sentido para aquele negócio, como você tinha Isso. adiantado. Quando a gente vai, e a gente costuma fazer isso com muita frequência, principalmente com essas big techs, né? Eu vou usar o Google como referência. Eu duvido que você leia os termos de aceite, Imagina. né? Mas você aceita. Não, aqui na mesa somos 3 pessoas que leem todos os termos. Pois é, na verdade, assim, dá pra gente imaginar com muita clareza e muita tranquilidade, são os exemplos mais citados, né? O quanto, por exemplo, o fato, né, de você, às vezes, digitar alguma coisa no seu grupo de WhatsApp familiar, refletir em alguma coisa que você abriu o Instagram, tá lá, de repente tá uma oferta para você porque você estava digitando alguma coisa. Os algoritmos são integrados, né? Então, quando você permite, né, você está recebendo uma grande quantidade de viés tecnológico para você à sua disposição de graça, né? De graça, e em troca disso você está permitindo que eles faturem alguns bilhões de dólares por ano. Essa é uma das formas de se ganhar dinheiro aí que as empresas encontraram, compartilhar esses dados e tal. E eu queria redirecionar de novo para aquela história da inteligência de dados, de como que isso vai me ajudar a tomar decisão, que você trouxe, Rita, tão legal no começo do nosso papo. Porque eu tô aqui ouvindo vocês falarem e tô pensando meio que num processo. Tá bom, existem dados, eu vou obter esses dados, eu vou coletar eles atendendo aí as legislações do que eu posso e não posso fazer. Eu vou analisar esses dados. Mas como disso eu chego lá numa decisão, por exemplo, que o meu gestor vai dizer, olha, a gente precisa investir mais na produção desse produto, ou a gente precisa, sei lá, trocar o maquinário. Como que esse processo se transforma depois em alguma coisa que as empresas possam usar e que seja útil para elas?
Olha, a gente pode pegar um exemplo bem simples. Vamos imaginar o feedback de clientes em relação a produtos ou serviços. Eu Uhum, posso pegar esse feedback para melhorar o meu produto ou o meu serviço, uhum. né? Então, eu pego esse dado, né? Que o usuário ele respondeu da maneira que ele achou que ele tinha que responder, e daí eu vou tratar esses dados de maneira que eu vou conseguir saber quantas pessoas disseram, por exemplo, esse produto é bom, esse produto é ruim, precisa de uma melhoria aqui, uma melhoria acolá, né? E aí, juntando todas essas informações, eu crio o quê? Normalmente um painel, uma Ah, visualização para apresentar isso, né? Para os gestores, enfim, para que eles mesmos, a partir dessas informações, eles consigam tirar os seus próprios insights, baseado na estratégia de negócio, né, de cada empresa, e de como ele vai utilizar isso e aplicar isso, né? e tem muita importância essa parte do painel, né? Porque se a gente vai Tem no muita YouTube e importância. digita dashboard, aparece 1 milhão de Sim. aulas. Na realidade, eu acho que é uma das maneiras mais comuns da gente comunicar dados, Uhum. né? E comunicar informação, enfim. Existem várias maneiras da gente como fazer essa comunicação, mas eu acho que é muito importante olhar qual que é o público-alvo, né? Então, a quem se destina aquela informação? Qual o contexto que eu estou trabalhando? Né? Então, são elementos que a gente... o que que a gente quer transmitir? Então, são elementos muito importantes que a gente tem que observar para a gente poder entregar essa visualização, né? Então, como eu disse, é mais comum um dashboard, mas poderia ser também eu contar uma história baseada num Ah. problema. Então, eu tenho lá um problema, eu conto aquela história e eu trago dados que vão alimentar essa ideia do problema e eu vou apresentar isso para o meu usuário e, de repente, ele entende isso de uma forma mais facilitada, de uma forma mais lúdica, por exemplo. Caramba, né? no começo do papo eu falei que tinha matemática, estatística e IA, mas agora eu tô vendo que tem Data UX, storytelling. storytelling, tem muita coisa. Logística, tem muito mais Tem coisa. muito, vai muito Logística mais também. além. Tem casos bem famosos, assim, acho que a professora Rita deve se lembrar disso. Há pelo menos uns 20 anos atrás, pensa num grande mercado americano, né? Uma dúvida, né? Qual era o problema deles? O problema deles era, durante a madrugada, quem é o meu público? Quem que eu atendo? Porque os mercados ficavam abertos 24 horas e tinha uma baixa de consumo, e aí você percebia que tinha gente trafegando por ali, às vezes com dificuldade. Eles foram olhar para os dados e aí descobriram, por exemplo, que quem ia comprar na madrugada, em geral, era um pai. E aí ele ia buscar fralda. E aí ele ia buscar fralda, mas inevitavelmente, ele comprava uma cerveja junto, um pack de Aham. 6 cervejinhas. E o que eles começaram a fazer? Começaram a estudar o comportamento de vendas, e aí eles colocaram uma gôndola da fralda junto com uma gôndola de cerveja. Só pra aquele momento ali. E aí eles começaram a perceber, a partir desta aproximação, o aumento do consumo, por exemplo, da cerveja. Caramba. E aí começaram a vender mais a questão das cervejas, né? Então, isso é um exemplo bobo até, mas real, de como a utilização dos dados... Porque se eu sou um cliente e se eu tenho um benefício, por exemplo, ao me identificar para um mercado, né? Aqui no Brasil com o seu CPF, por exemplo, aonde eu tenho eu deixo a cada X tempo, eu vou a esse mercado e eu deixo lá registrado meu padrão de consumo. Uhum. Eu tenho a minha segmentação, porque aí assim, eu sou homem, faixa de 50 anos... Eu tenho uma média de gasto. Aqueles dados que você preencheu lá no A cadastro. gente está brincando de dado e metadado, Uhum. né? Então, eu estou deixando aí um conjunto de informações que você pode depois processar e dizer coisas a respeito de mim e da minha faixa. Eu quero puxar um norte através de uma notícia que eu encontrei recentemente, que fala que o uso de IA generativa é um desafio para mais de 60% das startups no Brasil. Quer dizer, a gente tem uma tecnologia que está super em voga, todo mundo falando a respeito, mas as startups ainda não sabem muito bem como usar. Quando a gente fala de IA, não precisa ser só a generativa, pode ser um IA de uma forma geral. Tem uma conexão com toda essa história de ciência de dados, de uso de dados que a gente está conversando aqui, ou são universos totalmente separados? São universos bastante complementares, né? Bastante complementares. Eu acredito assim, ó, as startups, por exemplo, elas estão tendo desafios, que quando a gente está falando de IA, a professora Rita vai ter o complemento dela, mas assim, qual é a dificuldade que a IA enfrenta em algum momento para gerar o seu melhor algoritmo e construir o aprendizado da máquina? Uhum. Os dados. Uhum. E você precisa de volume de dados, volumetria de dados para você realmente poder consolidar algumas coisas. Na minha experiência, por exemplo, em algumas situações,
a gente gerou, por exemplo, inferências sobre algumas coisas que com volumetria de dados maior a gente teve que revisar. Porque a partir daquele dado, daquela segmentação de dados, vamos dizer assim, aquela amostra, aquele conjunto de dados, eu consegui chegar numa conclusão. Mas quando eu amplio essa amostra, por exemplo, eu consigo vislumbrar outros horizontes, né? E o que acontece? As startups, elas são muito focadas, são muito nichadas. A gente consegue perceber que a startup, ela vem para resolver a rebimboca da parafuseta, né? Aquela situação, específica, uma dor muito específica. Haja vista as fintechs, né? Que estão aparecendo por aí, que são unicórnios, né? Principalmente as unicórnios, que valem mais de $1 bilhão e tal. Elas vêm resolver problemas muito específicos e quebrar paradigmas. De verdade, né? O que é um Uber da vida hoje, né? Na questão da volumetria de dados, o quanto de dados ele gera, está há 10 anos no Brasil. Você imagina, eu recebi uma comemoração por e-mail, obrigado por estar conosco há 7 anos, né? Qual é o conjunto de dados? Você imagina a quantidade de usuários que existe no mundo inteiro, e aí qual é o tratamento diferenciado que ele vai fazer, por exemplo, específico para aquele grupo. Para cada grupo de pessoas que consomem um determinado tipo, e ele diz assim, olha, eu, por exemplo, exemplo de inteligência a partir disso, né? Se eu dou aula aqui na FIAP toda quarta-feira, e eu costumo pegar um Uber, por exemplo, toda vez que eu abro, ele já aparece para mim como opção. Se eu abro na quinta-feira que eu vou para outro lugar, por exemplo, ele já abre com outro lugar como prioridade para mim, porque ele já sabe, ele já tem o dado, percebe? E ele já sabe que sou eu, porque é um aplicativo, então eu estou logado, então ele sabe que sou eu. Se ele abriu, então é provável que você vá para esse lugar. Toma aqui como primeira opção, pra você não gastar tempo. Nossa, mas ele já aprendeu, né? Ele já aprendeu, sabe. Ele já definiu um perfil dele, e a partir desse perfil ele já começa a fazer as recomendações. Bom, agora eu só posso concluir assim, que as empresas que não estão usando dados para sobreviver... Elas vão precisar ficar atentas, vão precisar, atentas. Né, Rita? E oportunidades em todas as partes, pelo que eu estou ouvindo de vocês. Em todas as áreas, André. Onde que dá para esse profissional de data science, ou esse profissional que mexe com dados, mesmo que não seja um cientista de dados, onde que dá para ele atuar, em quais mercados, são todos mesmo? Porque me parecem muitas oportunidades, Rita. Assim, são todos, André, assim, eu diria que é quase infinito, porque até porque é uma área relativamente nova, a gente não tem um volume de profissionais também tão grande para atender, né, tudo isso. Então, a necessidade de formação, ela também cada vez vai ser maior. Então, assim, eu posso dizer que são todas as áreas, todos os setores, acho que tem áreas que ainda nem sabem direito que precisam, mas vão precisar, né? Então, a gente pode falar, por exemplo, bancos, uma análise de fraude, uma análise de risco, uma melhoria do serviço prestado para esse cliente, sei lá, num aplicativo, por exemplo, na área de energia, avaliar um sistema de distribuição, fazer uma gestão mais eficiente de energia, na área de e-commerce, as recomendações, a gente vive recebendo, né, informações personalizadas, como o professor Luciano está falando agora mesmo, em relação ao Uber, é tudo, a gente faz qualquer pesquisa, daqui a pouco ele já está recomendando alguma coisa pra gente. Então, assim, a ciência de dados, ela está embutida em tudo isso. Então, são todas as áreas. Se a gente for falar, a gente consegue trazer exemplos e exemplos de todas tudo, as né? áreas. Porque eu tô pensando aqui até esse ano, 2024, que esporte tá em voga, nossa, tem sido cada vez mais usado, né, na área esportiva. Sim. A análise de dados para melhorar performance e tudo mais. Isso tem se expandido pra caramba. E aí, você comentou algumas vezes aqui da importância de uma empresa trabalhar com dados. Você também, Luciano, citou alguns casos pra gente. As empresas que já têm essas áreas bem estruturadas, elas conseguem confiar nas projeções desses profissionais de data science? Eu sei que não é uma bola de cristal que se tem, a gente usa técnicas para poder fazer análise desses dados, mas consegue ser uma coisa assertiva? Não, nós precisamos tomar essa medida porque, bom, os dados nos apontam para lá, a gente tem que ir, ou ainda rola uma desconfiança muito grande? Pitaco a gente pode dar, confiar a gente pode confiar. A dificuldade na área de tecnologia e de dar o veredito, né, é em função sempre da gente descobrir quais são, de fato, os indicadores que na equação representam aquilo que você lançou de hipótese. Porque você pode ter um conjunto de dados e as coisas fluem
95% conforme aqueles dados mostram, mas de repente tem uma variável que você não olhou e não está considerando, e é ela, de fato, que vai mostrar para você que, não, ali tem uma curva. Eu considerei só que sorvete é gostoso, que todo mundo gosta de sorvete de chocolate, Logo, mas não E que considerei tá que é na inverno. moda o de pistache, hein? De pistache, não considerei que é inverno. Grosso modo falando, então se você, de repente, você tem lá um conjunto de 8 indicadores e vai tomar a sua decisão em função desses 8 principais indicadores que você tem na sua empresa. Mas você não está considerando a brincadeira de que parte disso, aí eu vou fazer uma brincadeira mesmo, né? Que é a tia do café, que no fim das contas é quando ela falta que dá ruim. Entendi, Né? entendi. Porque a tia do café é quem anima todo mundo. A tia do café é que faz todo mundo fluir. A tia do café é aquela que chega na sua orelha e fala assim, fulano não tá muito bem, você não quer dar uma ajudinha lá? Beltrano não tá assim. A grande gestora, de repente, né? Tô dando um exemplo Claro, bobo aqui, mas mas é a tia do café. É ela que faz, de fato, a situação fluir, a comunicação fluir, e é onde, por causa do que ela falou, determinada pessoa vai e faz tal coisa. Mas E- estão te ouvindo? Não adianta só eu confiar nos profissionais da minha equipe. Se eu for um gestor, por exemplo, eu preciso também entender um pouco de como aqueles dados são transformados, como eu chego a uma Sim, conclusão, o que, né? que é relevante efetivamente para ser colocado na análise, para você poder ter a informação que você precisa. Então, você tem que colher todos os elementos necessários para que eles possam ser analisados, cruzados, né? Para a gente ter a informação E necessária. estatisticamente falando, as ferramentas hoje, né, e os algoritmos já têm condições, por exemplo, de pensar dentro de um universo, de repente, que você entrega para a máquina, né, um universo de 20 indicadores, ele fala assim, para esse caminho que você está indo, esses 4 são suficientes, Olha que legal né? isso. A máquina ela tem essa competência, né, Uhum. para rodar os dados, configurar essas informações de uma forma que ela testando hipóteses para lá e para cá, ela consegue identificar, ó, esses 4 aqui são os 4 principais que você deve considerar. Eu tive a oportunidade, num exemplo de um projeto, algum tempo atrás, que eu participei também numa startup, de prestar serviço para a gente conseguir fazer análise, por exemplo, da identificação de minerais dentro de minas de fato de extração. Aham. Né? Então, qual é a configuração, considerando que você faça aí um exercício, né, e tenha resultados de análises que dão para você, por exemplo, 50 elementos químicos, né? E aí, assim, qual é a probabilidade de você encontrar cobre com quais elementos químicos e qual mineralogia? Só para dar um exemplo bem Pô, simples mas aqui, e aí você fala assim, não, quando eu tenho uma incidência maior que X desse elemento, maior que Y daquele elemento, maior que Z daquele elemento, existe uma probabilidade de isso aí, de você achar, por exemplo, ali, através de N buracos que são feitos para fazer testes e tal, que você consiga dizer que existe uma probabilidade de tantos por cento de que ali exista um veio de cobre, por exemplo. Convenhamos que isso já é muito melhor do que ficar abrindo buraco Pois é. Aí e mesmo. gastando dinheiro. Agora, eu quero virar essa conversa pro Dark Side agora, porque a gente tá falando dos benefícios. Olha, a empresa vai vender mais, que legal, vai performar melhor. Mas tem desafios éticos quando a gente fala de analisar dados, coletar, influenciar a tomada de decisão, que inclusive vão acabar desembocando ali, influenciar a vida de pessoas. Você consegue enxergar aí desafios que envolvem a vida desse profissional na hora de fazer o seu trabalho? Sim, também são inúmeros os desafios, É. né? Imagine uma grande empresa dessas, assim, que são da área vou colocar aqui, petróleo, Aham. tá bom? Geral. Geral, de uma forma geral. Imagina que ela vai depender, por exemplo, da extração de cana-de-açúcar e ela está presente em mais de 80 municípios. Uhum. Tudo bem? E aí, a presença dela nesses municípios, são municípios 5 mil, 6 mil, 8 mil. Tirar essa empresa de lá significa matar a cidade. Na prática, significa isso. Eu participei de um projeto, em algum momento da minha vida, nos últimos 3 anos, em que o desafio era, nós vamos fechar 20% das unidades. De qual cidade nós vamos fechar? Nossa. E aí, o conjunto era, eu tenho um universo de dados primários, de todas as unidades, eu tenho um universo de dados secundários. Aí a pergunta é, isso é suficiente para eu tomar decisão? E a resposta foi não. A consultoria para a qual eu prestei o serviço, ela teve uma leitura muito interessante socioeconômica, então ela foi, em cada uma das unidades, foi fazer pesquisa para colher dados e ver a significância da empresa no locus,
Nossa. E aí ela trouxe isso em forma de indicadores. A gente compôs uma equação e a gente entregou um BI pronto para a empresa tomar a decisão, não nos competia. Aham. Entendi. Mas a gente montou um BI das 80 unidades, esses indicadores apontam e a gente fez um elenco. Mas a decisão não é nossa. Caramba. Entende? Então a gente apontou, ó, são essas 20 aqui, ó, são 20%, né? Esses 20% de unidades aqui. Mas se vai ser outra, é a sua escolha. Olhando de fora, eu diria que é um desafio ético até maior, porque se fosse você define, você toma a decisão, é mais fácil colocar ali minhas paixões, meus cuidados, mas se eu preciso fazer o meu trabalho de uma forma isenta, de uma forma limpa, e confiar que o outro, aquele que me contratou, vai tomar uma boa decisão, é realmente grande. Nós estávamos falando de demitir 8 mil pessoas. Nossa, Luciano. Diretas, sem contar as indiretas. Agora, olha, eu faço questão de retornar tudo que a gente falou até agora. A gente falou sobre o tamanho de disciplinas que compõem essa área. A gente falou das oportunidades que existem no mercado para quem atua com dados. A gente falou de quantas outras tecnologias também são relacionadas com a área de dados. Agora eu sou assim obrigado a perguntar para a Rita, que é coordenadora de um curso de ciência de dados, como que você faz assim, como que uma formação específica de data science consegue ajudar a pessoa a compor essas habilidades todas. Porque, principalmente ouvindo vocês dois, me parece que não são só habilidades técnicas. Não. É muito mais, né, Rita? Conta um pouquinho pra Sim, gente. então, quando a gente idealiza esse curso, né, lógico que a gente tem uma série de habilidades técnicas. Então, ele vai aprender programação, ele vai aprender estatística, ele vai aprender machine learning, deep learning, cloud, mas ele também vai aprender governança, ele também vai aprender gestão de projetos, né? Legal. E tudo isso em sinergia, esse profissional ele vai conseguir principalmente olhar para os problemas, né, e propor soluções, né, mais centradas, mais focadas, né, porque ele não está olhando só para a parte técnica, né, para probabilidade, para estatística, não, ele está olhando, né, para governança, como eu vou tratar esses dados, ele está olhando para gestão, né, onde eu vou aplicar tudo isso, de que maneira, como eu vou planejar. Então, quando ele engloba tudo isso, ele consegue soluções mais humanizadas, vamos dizer assim. Que é o que a gente né? quer Que é o que a gente no final das contas. busca no final das coisas. E também outra coisa que me chama a atenção é que aqui no papo vocês citaram muitas situações diferentes de aplicação, tanto para solucionar problemas sociais, também solucionar problemas específicos de empresas. Os professores, você também, Luciano, que é professor aqui na casa e está sempre atuando com os alunos em diversos cursos, eles conseguem trazer situações para os alunos imaginarem como aplicar, testarem, treinarem, ou a galera acaba aprendendo na hora que consegue o primeiro emprego e que vai pro mercado? Aqui na FIAP a gente tem essa característica de ter professores que trabalham na área, né? O Luciano é um exemplo disso, como tantos outros. Então, a gente traz essa experiência do professor para a sala de aula, né? Esse professor, ele traz recortes das situações que ele está passando. Então, várias situações que o Luciano falou, por exemplo, hoje tenho certeza que ele leva para a sala de aula e faz os alunos pensarem, né? Então, a gente desenvolve esse pensamento crítico, né? A gente desenvolve essa parte do aluno que é tão importante, ele já começa a perceber que desafios ele vai ter na vida real. Legal. Né? Então, o professor traz isso para dentro da sala de aula e já fala, puxa, é isso que eu vou fazer lá fora. Então, a gente torna o curso algo muito mais realista para ele. Né? Não fica uma coisa, eu vou descobrir quando eu entrar no mercado de trabalho. Não, então mesmo que você ainda não tenha entrado no mercado de trabalho, através dessa experiência profissional que esses professores têm, a gente consegue simular esse ambiente de trabalho dentro das aulas. Então, a gente privilegia muito estudos de caso, né, que tragam recortes da vida real, situações, né, de modo que o professor possa passar, porque às vezes é algum projeto que ele não pode falar, mas ele pode transformar aquilo e passar de uma forma diferente para que o aluno ele tenha contato com aquilo e ele comece a entender o que é esse universo, como eu vou atuar e até começar a escolher, nossa, eu gosto mais de fazer isso do que aquilo, né? Então eu vou me especializar mais isso do que aquilo. Então é muito rico, né, isso aqui dentro da FIAP, né? E além dos professores, a gente também tem as empresas parceiras que trazem os desafios. Então, através
através desses desafios e do nosso acompanhamento junto do aluno, a gente consegue trazer mais e mais essa realidade Mais do situações. mercado de trabalho para os eu nossos alunos. Vou cometer uma indiscrição, Luciano. Só nós dois aqui, hein? Não vai contar que eu te perguntei isso pra Rita. É verdade mesmo? Você que tá lá em sala de aula. Porque eu tô imaginando aquela pessoa que não é da área de tecnologia, que nunca ouviu falar de dados antes e se matriculou. Dá pra trabalhar essas competências todas com o pessoal, mesmo quem não veio da área de tecnologia? Eu recentemente estava assumindo uma disciplina que tinha gente que tinha vindo da área de veterinária, por exemplo, Nossa, né? que E que já barato! trabalhava com BI na empresa em que atuava, né? Uhum. Então estava recebendo um estímulo para fazer o curso, para poder aplicar melhor o que já aplicava de uma maneira mais ou menos, né? Trabalhar isso de uma maneira melhor. O que me encanta na área de Data Science, por exemplo, é que nós não somos especialistas no negócio. A gente tem a chance de conhecer diferentes negócios o tempo inteiro, né? Porque Nossa. a gente é especialista em tecnologia e no uso da tecnologia para resolver um problema de um negócio. Uhum. Então, eu citei para você algumas questões aqui de diferentes tipos de negócio, com diferentes demandas, diferentes, exigindo diferentes competências. Só que você não precisa dominar isso, você precisa dominar como fazer isso e como Uhum. trazer o dado daquela área, daquele negócio. Então, por que me encanta tanto? Porque a cada momento eu estou aprendendo diferentes coisas. E isso é enriquecedor para a vida profissional, né? Então, tem aquela coisa do eu sei que não sei, eu não sei que sei, e o não sei que sei é o mais encantador, porque tem coisa que você já faz muita analogia, porque você não sabe que você já sabe. Porque você já fez, resolveu um problema muito similar de uma outra área de negócio ali e que você pode aplicar, por exemplo, para resolver esse problema desta área. Até que você consiga estabelecer um paralelo, por exemplo. Pô, dá pra ver então que faz sentido o curso e o estudo da área de forma estruturada, tanto a visão de quem organiza isso Sim. tudo, quanto da visão de quem tá lá também junto com os alunos E os fazendo alunos acontecer. adoram. Eu queria então até aproveitar esse momento final do nosso papo aqui, que tá tão interessante, tá tão legal, porque a galera que acompanhou a gente, talvez nesse momento esteja pensando, puxa, eu quero me tornar um profissional de dados, quero aproveitar também, quero ser uma das pessoas a usar a minha ética para incluir ali um marcador importante, ter um olhar legal sobre as coisas. Essas pessoas podem estar considerando vir estudar aqui na FIAP, ser aí nossos alunos, participarem com a gente dessa comunidade e criar tantas coisas legais. Na sua visão, Luciano, faz sentido um profissional que pretende se tornar um profissional de dados seguir a jornada dele aqui com a gente? Sem sombra de dúvidas, né? É uma experiência muito rica. Tem, além de toda essa parte que a professora Rita já comentou, o conceito do networking, né? Dado que a gente tem, de fato, parceria com várias empresas aqui, né? O quanto existe de visitação técnica, por exemplo, em relação às empresas, essas grandes empresas, né? Que estão aqui dentro conosco, até o fato da troca entre os próprios alunos, porque nós também atendemos alunos que já estão atuando no mercado, muitas vezes sem a titulação, sem a formação específica, né? Uhum. Mas que vem como eu vim de uma especialidade com Excel, na brincadeira, né? E aonde eu devo sair do Excel e ir para um BI por causa da volumetria, por causa da quantidade de dados, onde o Excel não trata, não consegue, não resolve, aí a gente precisa de uma ferramenta mais poderosa, tal, e aí com naturalidade você progride as ferramentas, por exemplo, da empresa com a qual você tem maior simpatia. No meu caso, Microsoft, no meu caso específico. Recentemente estávamos conversando aqui eu e o professor Danilo. O professor Danilo trabalha com Salesforce, principalmente. Aí, por exemplo, ele trabalhava com outra empresa, né? Então, trabalhava com o Tableau, né? Com outra ferramenta, enfim, bastante poderosa também. Aqui a gente não está para defender uma ou outra, não. Pelo Sim. A contrário. gente tem que agregar e trazer essas diferentes experiências para os alunos, porque o mercado cobra tudo, né? O mercado tem demanda para todo mundo. Eu acompanho as produções do curso da Rita e eu tava até brincando aqui nos bastidores que haja tecnologia, haja ferramenta. muito. Eu não vou nem perguntar pra você, Rita, se vale a pena. Eu vou mudar minha pergunta, vou perguntar por que vale a pena a pessoa ter essa jornada de estudo aqui com a gente pra se tornar um profissional de dados. Olha, a FIAP ela é muito diferenciada, então assim, vai desde o currículo, que é um currículo multidisciplinar, né, onde a gente aprende uma série, né, proporciona para o aluno aprender uma série de habilidades profundamente técnicas e outras, né, que vão, como eu já falei, né, vão ajudar a aprimorar esse currículo. Então a gente vai lá desde a programação, da estatística, do machine learning, do deep learning, do Python, enfim, a gente fala de uma série de técnicas e tecnologias
como a gente também fala da governança, como fala da gestão de projetos, como a gente também se preocupa muito com as ferramentas, os laboratórios. A gente tem dezenas de laboratórios na FIAP, onde a gente tem todas as ferramentas que ele vai encontrar no mercado de trabalho, né? Além dos ambientes para Big Data, para Machine Learning, né? Específicos para tratar essas disciplinas. A gente também pode falar das empresas parceiras, das parcerias que a FIAP tem, e através dessas parcerias a gente traz principalmente, né, os desafios, os projetos, né, porque essa é a nossa maneira de ensinar, né, então o aprendizado baseado em projeto, o aprendizado baseado em desafios, e através dessas empresas parceiras a gente traz as temáticas para dentro de cada série do curso, para que o aluno ele possa tratar pelo menos a maioria, né? A gente gostaria de todos, mas pelo menos a maioria dos conceitos que a gente trata em cada série, de uma forma aplicada na vida real, né? Realmente. Então, por exemplo, esse ano a gente tem uma turma de primeiro ano fazendo uma tratativa de dados meteorológicos para a cidade de São Paulo, por exemplo. E a gente tem o segundo ano fazendo transcrições de áudio para entender necessidades de clientes, né, de uma outra empresa. Então, a gente vai trazendo essas empresas e ela vai trazendo as temáticas de modo que a gente consegue, né, utilizar esses conceitos que a gente passa para os alunos, que são muito importantes. Essas empresas parceiras, muitas vezes, também trazem uma série de eventos que traz essa rotina profissional para o aluno. Então, é um meetup, é um workshop, é um hackathon, né? Então, a gente está sempre trazendo, assim, evento da FIAP tem todas as semanas, não falta. A gente até se perde em tantos eventos, né? Os professores, que eu acho que é um grande diferencial, como eu já falei, são professores que trabalham na área, então tem toda essa vivência para fazer essa troca com o aluno e acaba gerando um networking também, porque muitos professores puxa, vamos então fazer principalmente, né, quando é de alguma empresa parceira, vamos trabalhar com uma mentoria em cima desse projeto, vamos trazer mais profissionais da empresa para falar com esses alunos. Então, vai gerando um networking, vai gerando uma rede bacana, onde o aluno ele consegue se desenvolver também, né? Então, acho que são todos esses elementos que são muito importantes, além o quê? Da veia empreendedora de inovação que a FIAP tem. Então, a FIAP tem a aceleradora, ela tem Startup One. Então, o aluno que tem uma grande ideia, que ele quer continuar com isso, ele pode aqui dentro também. Então, a gente dá vários canais, várias formas do aluno ter uma formação completa aqui dentro na FIAP, né? E assim, ele não vai receber só um diploma, ele vai criar uma trajetória profissional, onde ele vai mirar muito aonde ele quer chegar. Né? Isso então, que é o mais legal. Isso é o mais interessante. Não é o diploma pelo diploma, não. É a minha trajetória profissional, onde eu quero chegar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, né? Então, a gente tenta dar para ele essa condição. Não, e o bom é que nesse papo aqui, vocês desenharam o dashboard perfeito. Estamos entregando um painel com dados, análises feitas, para a galera que ouviu poder usar esses dados para tomar suas próprias decisões, tirar suas conclusões e entender mais uma parte da tecnologia que tem impactado tantas vidas. Eu queria agradecer demais a vocês dois pela presença aqui nesse papo. Eu confesso que esses FIAPcasts, eles estão me deixando louco, porque cada um que termina eu quero fazer aquele curso. Eu tô terminando esse papo querendo estudar agora ciência de dados. Agradeço demais, Rita, a sua participação. Muito obrigado por todos os insights que você trouxe. Eu que agradeço, André. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Compartilha, pessoal, para aquele amigo que está querendo estudar ciência de dados, que vai ser bastante valioso esse FIAPcast, tenho certeza. Com certeza, Luciana, agradeço demais a sua presença, todos os casos que você trouxe para a gente discutir. Uma alegria poder estar aqui, compartilhar essa experiência, poder trocar com a professora Rita e oferecer para esses que estão nos assistindo diferentes possibilidades, diferentes caminhos, né, dentro de uma mesma formação, que é Data Science. Isso que é mais legal, ter essas possibilidades todas na mão, e agora você tem as possibilidades para pegar todo esse conteúdo do FIAPcast e encaixar na sua vida, ou fazer como a professora Rita recomendou. Manda para um amigo, para uma amiga que tem interesse pela área e pode descobrir mais um caminho dentro da tecnologia, porque afinal de contas, tudo o que nos cerca são dados.